a gente poderia começar a história do petróleo, que eu vou falar aqui um pouco, tá? Petróleo, afinal, é biogênico ou abiogênico? Os seus hidrocarbonetos são considerados tecnicamente como matéria orgânica decomposta. Então, ele seria biogênico. Dizem que não existia uma visão completa antes de 1930 sobre o petróleo, se ele fosse biogênico ou abiogênico. Ou seja, ele existe na natureza, na formação rochosa. E o que aconteceu em 1930, Rubem? Conta pra gente que a gente não sabe. Bem, dizem que, sob o patrocínio da família Rothschild e outros sionistas com grandes interesses, o petróleo, através de estudos, foi ganhando força de ser um produto biogênico. Mas, Rubem, qual a diferença entre ser biogênico e abiogênico? Se ele é abiogênico, existem formações naturais dentro do planeta que tornam uma fonte quase inesgotável. Atenção, quase inesgotável. Porque você tem sempre mais petróleo para produzir. Se ele for biogênico, você vai precisar de mais alguns bilhões de anos para aquilo ser comprimido, transformar o dinossauro, o rabo de tatu, a lula, né? Qualquer coisa dessa, toda a matéria orgânica, tudo, Palmeira, Corinthians, tudo que você colocar lá, você prensa aquilo com alguns milhares e milhões de toneladas em cima, e da pressão daquilo, a decomposição, blá, 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 tá ali eu não estou entrando no mérito, não estou tomando partido nem de lado nenhum, não, tá? Tem que ser um estudo mais profundo sobre isso aí. Tem muito conspiracionismo de um lado e de outro. E um tem mania de se achar o inteligente, chama o outro de burro, que já tornou lugar comum, principalmente no Brasil. Então é o seguinte, o petróleo, se ele for abiogênico, ele é raro. E tudo o que acontece com coisa rara, por exemplo, o canal do Rubão é um canal raro, tem poucos seguidores, tem alguns seguidores, mas, cara, vale muito. Um canal com 7 milhões de Breaking Bad vai terminar na Polícia Federal, não sei. Então, existem esses elementos de comparação para a gente chegar mais ou menos a um denominador comum. O investimento, segundo consta, fontes coerentes, porém não totalmente confiáveis, que essa campanha massificada foi feita para botar na cabeça do povo a catarse coletiva, o inconsciente coletivo, de que o petróleo vai acabar. E eu nasci com isso na minha cabeça. E eu cresci com isso na minha cabeça. E eu, por acaso, um dia entrei na Petrobras. Tem vaga de quê aí? Só de engenheiro, então me dá. Eu fiz um concurso, entrei na Petrobras, consegui passar, fui para lá desenvolver a alta função de carregar saco e lavar o chão, carregar peso, descer em rebocador, mas evoluí. Consegui evoluir um pouquinho. Entrei para lá, e quando eu entrei, em 1987, eu não sei quanto era a produção brasileira, mas talvez algo em torno de 500 mil ou 600 mil barris de petróleo por dia. E nós tínhamos petróleo para 14 anos. Ou seja, em 1987, provavelmente, eu iria ficar desempregado em 2001. Só que em 2001, a Petrobras já produzia uns 2 milhões de barris de petróleo, estou só chutando, e tinha petróleo para mais 35 anos. E hoje produz 3 milhões e barada, e tem petróleo para mais uns 50 anos. Isso sem achar novas jazidas. Então, a história do petróleo que acaba, que seca, que morre, que não vem mais, ele se perde diante dos números
factuais, os números que estão ali em cima, rindo da sua cara, rindo para você, ou rindo de você. Como explicar isso? É só você não meter os pés pelas mãos. É só você não tentar ir fundo aonde você não domina. Sempre tem um ditado que diz que pato novo não mergulha em lagoa funda. Vai quebrar o pescoço. Vai se ferrar. Tá? Então é a mesma coisa. Hoje, o que nós temos? Petróleo. Petróleo está em falta? Não. Petróleo faz falta? Muito. Faz muito. Bota muito. Perguntou muita? Bota mais ainda. O mundo vive sem petróleo? É claro que não. Transição energética. Transição energética da onde, cara pálida? Transição energética da onde, cara pálida? Vamos aos números. O planeta produz entre, vamos dizer, na última década, entre 90 e 100 milhões de barris de petróleo por dia. Cada barril de petróleo tem 159 litros. Então, uma dízima ali aperiódica ali no final, blá, 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 blá. Não. Mas 159 litros. Produz em torno de 100 milhões de barris de petróleo por ano. Quem entende nada de qualquer coisa, hoje, quando eu fiz isso, tem um buracão lá embaixo, aí depois já terremota, tudo tem nada a ver com as calças. Tá? Até porque o óleo está trapeado, preso na rocha. Ele não deixa buraco nenhum. A visão que você tem de uma formação de petróleo, que é um oceano de petróleo, que entra uma mangueirinha para chupar e aquilo fica vazio, é um sonho da carochinha. É uma coisa que só quem não entende do ramo fala. Mas a gente pode contar a história do petróleo no mundo. Nós estamos aí em plena COP28, onde pela primeira vez a tentativa da narrativa mundial ou ocidental, aqueles caras que produzem 30% do PIB e querem mandar em 100% do planeta. Mas hoje o eixo já foi para o Oriente, a inversão polar já está acontecendo. Norte vira sul, sul vira norte, e vamos ver quem fica pelo caminho. Vamos aqui falar um pouquinho mais desse petróleozinho, petróleo nosso de cada dia. Porque o Ocidente prepara um golpe, o golpe da ventoinha, o golpe da energia limpa, e eles colocaram no meio também a energia nuclear. Começaram a considerar apenas plaquinha e catavento. Plaquinha e catavento é uma coisa legal para você ter uma casa, um sítio na fazenda. Sítio, uma fazenda, e você lá tem uma produção autônoma de energia elétrica. É legal. Tudo que você puder ajudar, ajuda. Agora, você dizer que estão de sacanagem, né? O mundo produz 97 milhões de barris de petróleo, 95. Os Estados Unidos consomem quase 25% e produzem apenas 15%. Os Estados Unidos todo dia tem um déficit de 5 a 8 milhões de barris de petróleo por dia. Por dia. Ou seja, os Estados Unidos precisam de petróleo mais do que ninguém. Então, nada melhor do que ele seja o grande patrocinador de uma COP28. Vamos parar de consumir combustível. Por quê? Porque, gente, vocês não estão vendo, não? Eu estou em guerra, estou fodido, estou quebrado, estou indo para a bancarrota. Nós temos que inventar outra coisa. Porque se o petróleo estiver mandando, nós, ó. Então vamos chamar os outros do mundo, os 199 do mundo, e vamos chamar ele para acabar com o petróleo. Que a gente vai continuar consumindo, a gente vai tentar energias novas, energias renováveis, isso, aquilo. Mas enquanto isso, a gente continua queimando óleo. E o do terceiro mundo tenta botar óleo de gabiroba no carro pagando R$100 o litro. E todo o carro, porque Índia Guajajara vai vir com o selo dela, Índia Jararaca e aquela hiena da Marina Lima, mais a quadrilha que toma conta do Brasil, as ONGs que tomam conta do Brasil e que mandam em tudo. Gente, o petróleo tem uns 7 mil anos por aqui pela Terra, que o pessoal conhece. Ele era chamado petróleo de afloramento. Você não tinha nenhuma técnica de exploração de petróleo, né?
mais você começa a ter isso aí, você começa a ter essa posição. O óleo aflorado, ele faz parte da nossa história. Desde 4.000 anos antes de Cristo, 5.000 anos antes de Cristo, 7.000 anos, o pessoal usa aquele óleo. Um para medicina, outro para isso, outro para aquilo, outro para tirar bicheira, outro para fazer candeeiro, para fazer iluminação, em armas, em qualquer coisa. Mas isso é óleo de afloramento. O primeiro poço comercial no mundo é feito na Romênia, em 1854, se não me engano. Só em 1859 que Edwin Drake fez, com a sonda rotativa, o primeiro poço dos Estados Unidos. Os Estados Unidos produziam 10.000 barris em um ano. 2 anos depois, os Estados Unidos produziam 3 milhões. E mais 7 anos depois, já produzia 10 milhões de barris de petróleo por dia. Durante o século XIX, o maior produtor de petróleo do mundo, que era muito subutilizado, era nada mais, nada menos do que o Azerbaijão, acredite se quiser, que é onde também acontece o primeiro poço moderno, em 1846, em Baku. Ali começa. E depois o petróleo começa a ser descoberto, fracionamento, tudo isso, até que acontece esse lance da década de 30, onde há grande força em cima do petróleo biogênico. E quem fala em petróleo abiogênico simplesmente é cancelado, se torna um obscurantista. Então, eu, por exemplo, agora seria um obscurantista falando disso. Eu estou só levantando a lebre. Ele é biogênico? Pode sim. Mas, então quer dizer que, há alguns anos atrás, a gente estava lá a 3.000 metros de profundidade? Foi isso que cresceu o planeta? Aqui tem poço aí com 5.000 metros de profundidade. 5.000 metros, 5 quilômetros. É diferente de Pompeia, é diferente de 2 metros, 3 metros, 5 metros. Nós estamos falando de números robustos. Não é pouca coisa, não. Então existe essa possibilidade, existe. Com certeza existe. É plausível. Rubem, você está ficando do lado dos terraplanistas? Não. Onde há plausibilidade as coisas andam. Eu hoje, terraplanista, cara que declara que é terraplanista, que eu tenho respeito, é o Xandão, do Super Xandão, porque ele efetivamente, eu acho que ele está errado. Eu debateria com ele numa boa, em alto nível. Sabe por quê? Porque não existe ódio, não existe rancor, não existe nada. Xandão, um dia a gente pode falar sobre isso. Tá aí, desafio. Não é desafio, é uma conversa boa, salutar. Porque você é um cara que fala em terra plana de uma forma respeitosa. Você tenta dar embasamento àquele tipo de informação. Não é o porque é. E eu acho isso interessante. Diferente disso aqui. Isso aqui está no ar. Biogênico ou abiogênico está bem no ar. Essa teoria de pedaço de dinossauro e pedaço de Pizza Hut do século de milhões de anos atrás ainda é algo assim meio estranho. Claro, tem que ter rocha trapeadora, tem. A rocha impermeável ao qual o óleo se acumula ali. O óleo está fácil? Não, ele está no meio da pedra. Não existe óleo fácil. Todo óleo é difícil. O gás de formação é que faz melhorar a situação. Mas para isso você tem que entrar com sistemas secundários de recuperação, terciário de recuperação, injeção de água, injeção disso. Nos Estados Unidos, a duras penas, eles metem fracking, metem tudo, destroem tudo, quebram tudo, botam mais de 200 produtos químicos lá embaixo, fraturam hidraulicamente. Negócio, aí sim, aí você pode ter. Quando você está com fraturamento hidráulico, porque o óleo ou a água tem um problema de pressão e vaporização. Agora, o óleo, qualquer produto, qualquer fluido hidráulico, ele é incompreensível. Então, ele tem um sistema onde você, quando aplica a força em cima dele, cada molécula vai expandir essa força em todos os lados pela mesma força que você colocou. Por isso que se você tiver uma relação 10:1, só simples, você empurra 10 quilos aqui, ela empurra 100 quilos ali. É o princípio do macaco hidráulico. Então, onde você bota pressão extrema num pequeno cilindro
e esse daí se expande, tá? E espalha a pressão por todo o resto, e consegue uma força descomunal, um cilindrozinho com 100 mil quilos de pressão, prensas hidráulicas, tudo isso é feito em cima disso. Então você, quando mete isso embaixo da terra e expande, ele não tem para onde expandir, ele rompe tudo. Muito bom no primeiro momento para recolher o que você tem, mas depois você pode começar a ter problema, como envenenamento de lençol freático, uma coisa, tá? Ou então um xisto de superfície, que é aquele xisto que caramelizou, veio para a superfície. O maior exemplo é Alberta, no Canadá, que parece um na Terra. Se você quiser fazer um filme de terror, vai a Alberta, no Canadá. Tá? E é onde aquele óleo é aquecido e você tira o óleo de pedra. É considerado pela linha biogênica como um óleo muito velho que se reaglomerou e está criando uma cera e vai criar um produto sólido e inflamável. Isso aí é o caminho. Agora, alguém dizer para você que plaquinha solar vai resolver o seu problema, que carrinho a pilha vai resolver seu problema, a única coisa que podemos ter e devemos ter é consciência ecológica. Agora, não deixar que países depauperados, países que até ontem o combustível era tudo para eles, agora está sendo porque cortaram. Tá? Vim com a solução pronta, que ele resolve tudo, quando ele está fudido. Os Estados Unidos estão perdendo hegemonia por quê? Quem foi que derrubou os Estados Unidos? Foi o petrodólar. Quem está acabando com a Europa? É a OTAN. Mas por quê? Petróleo, gás. Pergunto eu, depois disso tudo, qual é a importância do petróleo, do óleo, do gás no mundo? A real é imensa. A que estão tentando manipular e colocar na sua cabeça, não. Porque amanhã você vai andar de carrinho de pilha. E esse carrinho de pilha, essa pilha dele é pó de pilim-pim-pim. Joga um pozinho em cima e bota no sol e está tudo bem. Não é nada disso, é bem diferente. O único modo do homem mexer no clima é mexendo no microclima. É naquela área que ele está ali, está concentrado, tem 10 milhões de habitantes ali você cria um microclima. Acontecia no Rio e São Paulo há décadas atrás, a cidade, você atravessava a ponte, ela estava preta assim, era poluição. Depois que passaram a usar carros com catalisador, onde mais de 90% da frota tem catalisadores, ou seja, você não vê mais aquilo, porque a emissão de poluentes, em algum caso, diminuiu 1000 vezes. É 1000 vezes mesmo, não estou falando um número aleatório, não. É um número. Você pega uma Brasília com 2 carburadores de 1976 e tenta comparar com um carro com sonda lambda, com todo o sistema de gerenciamento eletrônico hoje. Quem vai te entregar melhor e quem vai te arrebentar melhor. Está ali em cima da mesa para você ver. Então a maior loucura que existe no mundo hoje são países depauperados, países que não têm petróleo. Ninguém vai viver de catar vento. Ninguém vai catar vento para você. Tudo mentira. É a narrativa do derrotado, é a raposa e as uvas. É o cara que não consegue alcançar, não tem. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que hiperdesvalorizar essa commodity. Eu tenho que cercá-la ao máximo. E para isso tem governos títeres, como o do Brasil, da Argentina, de outros países. Eles só estão levando um revés no Oriente Médio, na África, e a Ásia começa a se virar. Até a própria Coreia tem feito negociação direto, com China, com Irã, com todo mundo, e dando uma banana para os Estados Unidos, para quem não sabe. Isso é só para vocês saberem como é que anda as tantas e as quantas. Então, gente, tudo isso daí é um grande pulo do gato para eles não começarem a sofrer sanções, porque agora vai começar as sanções das vítimas para eles. E a primeira coisa que eles têm que garantir é energia ou combustível. Só que no Brasil que não é necessário. Você pode mandar tudo para fora, refinar numa boa, trazer tudo. Para que gerar emprego aqui? O cara tem Bolsa Família, o cara pode morrer de fome com 150 conto por cada filho no final do mês, ele precisa trabalhar nem nada. Deixa trabalhar para os outros, trabalhar para otário. Esses caras que não têm mais energia fóssil, ou a que tem é um déficit, não conta, são esses caras que querem acabar com o petróleo. Conveniente, né? Quando eles tinham, não tinha esse problema. Agora que eles perderam, agora que as coisas não andam do jeito que eles querem, o que eles querem? Inverter a situação e botar na sua cabeça, como botaram a margarina, como botaram uma série de coisas. Margarina faz bem para a saúde, óleo de soja, óleo poliinsaturado. E hoje você descobriu que uma gordurinha de porco para fritar um bife é hiper saudável. E aí, como é que fica? Depois de 70 anos de farsa, onde estudiosos fraudaram estudos,
e colocaram que a longevidade da humanidade de algumas regiões estava acerca da mudança e passar para hábitos alimentares saudáveis. E o negócio é um pouquinho mais profundo, porque eles fizeram uma lista negra onde entra o nosso amigo porco, deve entrar a galinha, deve entrar todo mundo. A única coisa que você pode comprar é cocô de cabrito liofilizado para você recompor, reconstruir ele com caldo quinor vegano e fazer um belo prato para você comer. Maravilha, ó. Aqui, imagina.